E aí, Duda, tá na rua? Tô na rua, vim no hospital aqui. Aí, por sorte, terminei de ser atendida a tempo. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Foi uma ziquezira aí que apareceu em mim, mas já vou tomar antibiótico, anti-inflamatório e qualquer coisa retornar, mas nada de Covid. Que Olá, bom. pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite! Oi, pessoal do Círculo Laranja, aos novos que estão chegando agora, né, que não conhecem o Círculo, não conhecem a live. Hoje a live é a nossa segunda live, né, nesse projeto aí de quarentena. E o tema da live de hoje é a uberização e as relações de trabalho nos aplicativos. Tá faltando ainda um convidado nosso, mas a gente já vai iniciando, né, para bater um papo com vocês. Antes de mais nada, para quem está chegando agora, não conhece a história do Círculo, do movimento, dessa camisa linda aqui que eu estou usando para a live de hoje, eu vou contar um pouquinho da história do Círculo, né? Em 2013, quem assistiu a live passada conheceu melhor, né? A greve dos garis, entre outras lutas, né? Não só pelas condições melhores de trabalho, mas também por outras causas. E revolucionou, causou algo muito maior, que gerou o Círculo Laranja, que é uma associação sem fins lucrativos e sem vínculo também partidário, que é sempre bom, importante ressaltar. E ela é constituída, né, hoje o Círculo é constituído por voluntários com diferentes habilidades e formações. O Célio Viane e a Luiz, eles fazem parte são os coordenadores, assim podemos dizer, dessa organização. Ela nasceu em 2015, após todo esse movimento de greve, as primaveras de junho, e oferece diversas atividades que estão ligadas aos núcleos de meio ambiente, educação, saúde, bem-estar, cultura, na área jurídica, entre outras atividades. Então, eu quero trazer, né, você que ainda não conhece o Círculo, para visitar as nossas redes sociais, não só aqui no Facebook, como também lá no Instagram, saber sempre as atividades que estão sendo oferecidas mesmo nesse período de quarentena. E agora que já chegou o nosso outro convidado, vou apresentar vocês e vou querer ouvir um pouquinho a fala de vocês, né? A apresentação pessoal de cada um. Vou começar com a nossa menina, né? Que é a Eduarda Alberto, que ela faz parte do movimento de entregadores antifascistas do Rio de Janeiro. Edilane, só fazer uma pergunta para a Duda, que a Duda ela estava no hospital. Ô Duda, você tá bem? Você não quer um tempinho para você ir para casa e lá você inicia? Não, tá bom. Consegui um lugar aqui com rede, aí já até marquei uma carona pra me levar depois, então tá bom. Tá bom, fechou. Mas você tá bem em saúde, Duda? Tô. Então tá ótimo. Então você apresenta aí pro pessoal. Que ótimo. Bom, pode se apresentar, Duda. Sou Duda, tô aqui no Rio de Janeiro, construindo também, junto com o Galo, aí, movimento de entregadores antifascistas. Sou entregadora, agora, além de entregadora, também estudo arquitetura e urbanismo. E tô nessa luta aí, conciliar ser classe trabalhadora, tá na luta para conseguir estudar também, essa correria aí. E muito feliz aí de estar por esse convite, máximo respeito para a greve histórica dos garis 2013, 2014. Então, fico muito feliz aí com esse convite. Obrigada, Duda. E agora, aproveitando que já estava aí falando também, né, o Paulo Galo, que ele também é do movimento dos entregadores antifascistas, só aqui de São Paulo. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Edilane, boa noite, Leonel, e aí, Duda, como é que tá? Valeu aí pela oportunidade aí de estar batendo esse papo aqui, acho muito importante estar batendo esse papo aqui com vocês. E agora, por último, e claro, não menos importante, né, o nosso vereador, Leonel Brizola Neto, ele é vereador aqui do estado do Rio de Janeiro, pelo PSOL. Eu gostaria de ouvir a apresentação dele também, né, que também já tive a oportunidade de estar com ele lá no Círculo, em alguns eventos, é bom revê-lo aqui.
Edilane, é um prazer te revê-la. A todos do circo aqui, meu grande abraço. A Eduarda e ao Galo, aqui é uma honra estar conversando com vocês e dizer que vocês estão fazendo a diferença, um movimento importantíssimo, não só para a categoria de vocês, mas, acima de tudo, para a democracia e contra essa precarização do trabalho que se abateu no Brasil, que está destruindo famílias, está cada vez mais jogando o jovem, o trabalhador, um ambiente sem condições de sobrevivência e que ele fique preso a esses aplicativos que são atrelados a bancos multinacionais e que não têm compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Então, eu quero dizer que para mim é uma honra, eu quero escutá-los, dialogar um pouco com vocês também do projeto que a gente está tentando apresentar na Câmara de Vereadores para que dê um mínimo de segurança aos trabalhadores. Entendo a dificuldade de nós vencermos, é muita força, né? São bancos, é muito dinheiro, né, Gabo? Eu imagino a dificuldade, a pressão, o assédio que eles fazem, as ameaças veladas, né? Então, eu quero dizer que parabéns pela coragem e que vocês estão fazendo história nesse momento, viu? Então, eu fico muito honrado de poder estar aqui escutando vocês. Obrigada a todos vocês, né, que se apresentaram. E apresentar algumas semelhanças agora, né? A gente vai começar as perguntas e o nosso bate-papo de fato. E como é que a gente trabalha aqui na nossa live? 10 minutos de fala, a gente vai ter as perguntas, né? 10 minutos de fala para cada um responder dentro do tema proposto. E depois desses 10 minutos a gente vai partindo para as outras perguntas e para os bate-papos. Tudo bem, pessoal? Eu sei que a gente vai se empolgar aí, a gente vai falar bastante, mas quando vocês estiverem aí chegando nos 10 minutos, eu vou dar um toquezinho aí para vocês, a gente vai se comunicando aqui pelo chat do StreamYard, e aí quando vocês chegarem em 10 minutos, eu vou ter que dar aquela trava em vocês, senão a gente vai prolongando isso aqui, vai virar a noite toda. Então, vamos lá, gente. Como eu já havia falado, né, na apresentação do Círculo Laranja, uma similaridade bem bacana que os entregadores têm com os garis é que vocês fazem das ruas da cidade o chão de fábrica. E, segundo a associação Aliança Bike, 71% dos entregadores são negros e 57% deles trabalham diariamente. Os garis também são majoritariamente negros, trabalham todos os dias e como os entregadores estão na linha de frente da pandemia. A minha pergunta para vocês é: quais as pautas de vocês nessa luta, que no século XXI tem demonstrado a nova perspectiva do trabalho, não só na pandemia? E quais são as iniciativas que o vereador tem tido na Câmara de Vereadores para ambas categorias? Eu vou ouvir primeiro os entregadores, né, começando com o Paulo, e depois, por último, eu ouço o nosso vereador. Pode ser? Tranquilo para vocês? Eu ouço o Paulo, ouço a Eduarda e, por último... Beleza. Travou? Ih, acho que a companheira travou. Acho Edilane? que a Edilane travou. Espera que ela volta já. Tá bom. Vai retornar agora. Voltando. Voltou. Oi? Voltou. Oi, pode começar, Gabi. Tá bom. Então, existem dois movimentos, certo? O movimento da greve e o movimento dos entregadores antifascistas. Qual que é a pauta da greve? A pauta da greve é maiores taxas, maior taxa mínima, fim dos bloqueios injustos. Essa é a pauta da greve, certo? O movimento dos entregadores antifascistas é um movimento para além das greves. A greve é um dia importante, mas a gente continua a luta depois que a greve ela acaba. Quando surgiu na minha mente essa ideia dos entregadores antifascistas, eu tinha como meu norte o movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Não só os Panteras Negras, como a Nação do Islã também. E aí eu acabei conhecendo a Duda, e a Duda me apresentou o movimento dos zapatistas, que é um movimento que se autogere, um movimento que age como uma família também, que se protege, que se autogere, que tem a sua luta, e a gente tem esse interesse de ser um movimento de política de rua da mesma forma, certo? Dessa mesma forma, se autogerir, se proteger, se cuidar e atravessar o tempo nessa luta.
certo? Então, ou seja, as greves são dias importantes, mas depois da greve, a luta continua, a luta dos entregadores antifascistas continua. A gente tem uma luta para a gente formar um fundo de solidariedade aos entregadores que se contaminarem, aos entregadores que se acidentarem. A gente tem uma ideia de fazer uma cooperativa nossa. A gente tem ideia da gente um dia poder ter comércios nossos também, certo? A gente tem várias ideias para a gente poder agir, para a gente cuidar da nossa família. Essa é a ideia, agir como uma família. E uma família, numa família, um cuida do outro, certo? Então, basicamente, a pauta dos entregadores antifascistas, ela gira em torno da alimentação. A gente pede café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da madrugada, fazer com que os aplicativos garantam essas refeições para os trabalhadores que trabalham nesses períodos. E, a partir disso, um dia fazer esses aplicativos reconhecerem um vínculo empregatício. Porém, com uma ressalva. Talvez nem todo mundo queira o vínculo empregatício. Então, o trabalhador que ele quiser o vínculo empregatício, o aplicativo vai ter que reconhecer o vínculo empregatício desse trabalhador que quer o vínculo empregatício. E o trabalhador que achar que ele não quer o vínculo empregatício, então ele vai ter a liberdade de escolher. E aí fica a cargo do aplicativo ter uma negociação com o trabalhador para ver se ele quer ou se ele não quer o vínculo empregatício. Mas a gente acredita que a CLT é o conjunto de luta dos trabalhadores, a começar pela liberdade. Então, a liberdade foi a gente que conquistou, as férias foi a gente que conquistou, o 13º foi a gente que conquistou, seguro-desemprego foi a gente que conquistou, todas as lutas que estão no conjunto de luta dos trabalhadores foi a gente que conquistou. Aí tem gente que questiona a gente e fala assim, vocês são os entregadores antifascistas e estão lutando pela CLT, que foi um fascista que criou? O Getúlio Vargas era um fascista e criou a CLT. Aí eu pergunto para vocês aí, ó. O Getúlio Vargas foi para a porta de fábrica fazer greve? O Getúlio Vargas foi lá na época da escravidão lutar pela liberdade? O Getúlio Vargas estava lá com os companheiros lá lutando? Quem conquistou isso aí foi nós, mano. Ninguém deu nada para nós. Não é porque um fulano chegou e deu uma canetada numa coisa e criou uma coisa, ele deu isso aí para nós. Entendeu? Quem conquistou tudo do trabalhador foi o trabalhador. Entendeu? Assim como toda a criação no mundo, como toda a construção do mundo, tudo que está ao seu redor foi a força de trabalho que fez. Essas janelas, esse celular, a roupa do Brizola, a sua roupa, Edilane, a sua trança no seu cabelo, quem fez foi a força de trabalho. Certo? Tudo isso quem fez foi a força de trabalho. As pirâmides do Egito, a Torre Eiffel, tudo, o Cristo Redentor, tudo foi feito pela força de trabalho. É justo se valorizar a força de trabalho. A gente costuma dizer que não existe patrão sem força de trabalho, mas existe força de trabalho sem patrão. Certo? Esse é o papo dos entregadores antifascistas, valorizar a força de trabalho, empoderar o trabalhador, mostrar pro trabalhador o quão bonito a gente é, mano. Eu falo que a gente é bonito sem ter os dentes na boca. A gente não precisa ter nem os dentes na boca para nós ser bonito. Os caras precisam ir pra França, vestir um monte de roupa de grife para ficar bonito, para tentar ficar bonito igual nós. Eu falo que quem quer ser nós é os caras. É eles que querem ser nós, não é nós que quer ser eles. Porque senão eles não faziam filme sobre nós. Se eles não quisessem ser nós, eles não faziam filme sobre nós. Não tinha filme sobre o Che Guevara, não tinha filme sobre o Emiliano Zapata, não tinha filme sobre o Malcolm X, certo? Eles querem ser nós, não é nós que quer ser eles. O que eles é feio, mano. O que eles são é feio, mano. Os aplicativos, eles não estão no ramo do delivery. Os aplicativos, eles estão no ramo da exploração. O grande negócio lucrativo é a exploração, não é o delivery. O delivery já existia, a gente já entregava pizza antes do aplicativo existir. A gente já entregava comida para os clientes antes do aplicativo existir. Agora parece que esses aplicativos chegaram com a embarcação, com um avião, cheio de clientes, cheio de restaurante, montaram um mercado novo no Brasil e salvaram as pessoas do desemprego. Mentira! Mentira! Eles cercaram um mercado que já existia. Certo? Esse mercado do delivery já existia. Eles não estão no ramo do delivery. Eles estão no ramo da exploração. E a uberização é um processo que vai avançar por toda a classe trabalhadora. Não vai ficar só nisso aqui. Vai avançar por toda a classe trabalhadora. Possa ser, Dilane, que amanhã tem um aplicativo de gari. Possa ser que amanhã tem um aplicativo de gari, um aplicativo de carteiro, um aplicativo de marceneiro, um aplicativo de doméstica. Já tem. Já tem. Sim. Certo? Então a uberização vai avançar por toda a classe trabalhadora. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é classe trabalhadora unida. Gari, entregador, todo mundo junto, mano. Eles não têm um problema só com os entregadores. Eles têm um problema com os trabalhadores. Eles não aceitam. Você acha que esse povo que fica falando de voltar lá para a época da ditadura, eles queriam mesmo voltar na época da ditadura? Mentira. Eles queriam voltar para a escravidão.
Eles ficam com vergonha de dizer, eles param em 1964. Mas a vontade deles era voltar para 1500. Certo? A vontade, eles é tão reacionário que a vontade deles era voltar muito mais para trás. Eles não aceitam até hoje que a gente conquistou, mano. Você imagina o primeiro trabalhador que chegou na cara do patrão e falou assim: aê, patrão, o negócio é o seguinte, nós não vai trabalhar enquanto nós não descansar 30 dias. O nome disso é férias, vê aí o que você pode fazer. Firmeza? Você imagina como esse patrão odiou esse cara. Eu amo esse cara. Eu amo esse cara, mano. Quero ser esse cara quando eu crescer. Entendeu? Quero ser esses caras que lutaram por esses direitos quando eu crescer, mano. Levar uma com o patrão é o meu barato. Entendeu? Esse é o meu esquema. Levar uma com o patrão, apontar o dedo na cara dele e falar assim: eu sou mais bonito que você, eu sou mais inteligente que você. Você tá fazendo o que aí? Nem era pra você tá aí. Nem era pra você tá aí. Sai daí. Sai daí. Sai daí que a fábrica é nossa. Igual você falou, que a gente faz da rua chão de fábrica. Sai daí que a fábrica é nossa. Sai daí que a rua é nossa. Certo? A ideia era conseguir tirar todo mundo de dentro das suas caixas, mano. O gari da caixa do gari, o entregador da caixa do entregador, a costureira da caixa da costureira, a empregada da caixa da empregada, e colocar todo mundo na rua, junto, classe trabalhadora unida, para conseguir lutar contra isso aí, entendeu? Que eles estão em processo de jogar nossa luta no lixo. Eles querem jogar a nossa luta no lixo, como se a nossa luta não valesse nada, como se os irmãos e irmãs que morreram. A gente tem uma história bonita de uma irmã que chama Espertirina Martins, que ela jogou dentro do buquê de flores, tinha uma bomba. Ela jogou esse buquê de flores e ela virou história por isso aí. Certo? A gente vai jogar essas histórias no lixo? A gente vai jogar essas histórias no lixo? A história de todos esses companheiros, a começar pela liberdade. A começar pela liberdade. Eu vi uma frase muito louca que fala assim, ó: os capitalistas chamam de liberdade a dos ricos de enriquecer e a dos pobres de passar fome. Isso é liberdade para eles. Liberdade para eles é liberalismo. Entendeu? Liberdade para nós tem outro sentido. Liberdade para nós tem outro sentido. Liberdade para nós é poder colher aquilo que a gente mesmo planta. Isso é liberdade para nós. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, a gente come, porque é nosso. Se a força de trabalho gera uma produção, essa produção gera uma riqueza, essa riqueza tinha que vir derramando por igual sobre todos. Não tem que aparecer um patrão no meio da coisa e cercar a nossa coisa e falar assim: ó, isso aqui é meu, isso aí é seu. Entendeu? A ideia é mostrar que esse capitalismo deu errado, mano. Não só para nós, classe trabalhadora, mas para muita gente. Principalmente para a classe média, que não consegue se enxergar como povo. Os caras perderam essa coisa de se enxergar como povo. Eles acham que eles não é mais povo. Eles estão muito mais distante do rico do que perto da gente, do que distante da gente. Eles estão muito mais próximos da gente. Eles estão muito mais próximos de um dia vir morar numa favela também, do que de um dia ir morar numa mansão. Eles é só a capa do Batman. Por debaixo da capa do Batman não tem Bruce Wayne. O Bruce Wayne não tem dívida, eles têm. Eles é endividado, entendeu? Então a grande ideia, mano, é você se reconhecer como você. Você é o quê, mano? Você é preto, mano. É preto, irmão. Entendeu? Deixa o cabelo crescer, irmão. Entendeu? Mostra a sua pele por aí, mostra a sua negritude por aí, mostra a sua história por aí, mano. Mostra o quão você é bonito por aí. Você é povo, mostra o quão você é bonito como povo por aí, mano. Não fica se escondendo numa coisa que você não é. Eles querem dizer pra você que você não é o que você é, mano. A gente é o que é, mano. Somos o que somos. Nós é trabalhador, mano, e nós é bonito sem ter os dentes na boca. Certo? Eles precisam revestir muita roupa de grife pra ficar bonito igual nós, pra querer ficar bonito igual nós. Autoestima, e depois da autoestima, empoderamento, e depois desse empoderamento, eu falo assim, ó, só de saber qual que é a luta já tá ganha, não precisa nem travar a luta. É só o povo saber qual que é a luta já tá ganha. A luta já tá ganha, porque eles é muito pequeno e muito mentiroso. Nós é muito grande e muito verdadeiro, mano. Nós é muito grande e muito verdadeiro, mano. Entra numa favela. Se você entrar dentro de uma favela, você vai perceber que lá naquela favela tem criança gritando, tem samba rolando, tem festa. Se você for num bairro rico, é tudo silencioso, mano. É tudo quieto, os muros tudo grande. O que isso significa? Que o bairro rico é um velho decrépito que tá pra morrer. E a favela é uma criança que tá crescendo e um dia vai amadurecer, mano. Um dia vai amadurecer, vai ficar forte. Eu estava tentando acompanhar aqui o teu raciocínio, muita coisa que você falou, e algumas eu até anotei aqui. Você estava falando da união da classe trabalhadora, de tudo que, de fato, a gente tem hoje, né? Porque o povo conquistou, muita luta, muito só. E o primeiro break de vocês foi agora no dia 1º de julho. Queria deixar a ressalva aqui, né? Pontuar que o Círculo Laranja, ele, claro, né, fechou com vocês,
através de várias ações que foram feitas, eu também, né, participei, a gente mandava fotos para as redes sociais do Círculo, com a mensagem lá, break dos aplicativos, não peça nada no dia 1º de julho, como também faremos, né, agora no dia 25, né, que será o próximo break. Então, mostrar que a gente também está unido a vocês e às demais categorias de luta, né. E agora eu queria ouvir a Eduarda. 10 minutinhos para você também, Eduarda. Opa, pegando um gancho um pouco da sua fala, né? Esse movimento de greve que a gente teve foi um movimento um pouco diferente das outras categorias, né? Se pensar que a gente estava contando talvez até mais nesse dia da paralisação com o apoio da pessoal em casa, de não pedir, de avaliar negativamente o aplicativo, do que efetivamente da força de trabalho parar na rua, né? Porque se você pensar a quantidade de companheiro que está sofrendo bloqueio, né, você pensar que os companheiros são OL não conseguiram paralisar, porque ainda tem a figura do patrão ali que ameaçava mandar embora, né, a quantidade de áudio que a gente estava recebendo nos grupos, de ameaça de patrão de OL para não paralisar, etc. Então, foi muito difícil para muita gente poder paralisar, né? O Galo mesmo, você ainda está no bloqueio branco, né, Galo? Porque ainda tem isso, né? Tipo, tu entra num bloqueio que o aplicativo sequer te fala que tu tá bloqueado, tu simplesmente começa a não receber mais pedido, né? Então esse movimento de paralisação contou muito com o apoio do pessoal de casa, até porque muita gente foi ameaçado de parar, né? Então, sim, mais um ponto, você falou também aí que a gente vai ter mais uma paralisação no dia 25, dia 25 aí, então, mais uma vez, firme e forte, e nisso aí tem mais um ponto que esbarra um pouco com a greve dos garis, né? Que a greve dos garis foi um movimento de base, né, independente da direção, né, o movimento de direção não estava apoiando a base dos empregadores, ó, dos trabalhadores, e nesse momento aqui dos entregadores, o que a gente vê é que os sindicatos não estão tendo uma representatividade também nessa luta, né? Os movimentos de greve estão se organizando principalmente por WhatsApp, né, puxando enquetes de forma mais horizontal, e daí chega um sindicato, atravessa todo mundo e puxa uma paralisação para um dia que não foi determinado pela base, né? Então, mais uma semelhança aí que está sendo bem difícil, porque desarticula a luta para todo mundo, né? Pensar que cassação de direito está indo para toda a classe trabalhadora, né? Seja realmente redução dos direitos trabalhistas de maneira formal, ou seja, esses aplicativos aí que atuam conseguindo ir por fora da legislação ali, cavar nas entrelinhas para tu não ter vínculo, não ter direito nenhum garantido. Então, como vocês mesmos já colocaram, né? Várias categorias também estão entrando nesse processo, professores, inclusive. E muito me dói, por exemplo, no dia da paralisação aqui no Rio de Janeiro, muito me dói uma cena que eu vi que foram professores levantaram uma faixa sem identificação de sindicato, sem identificação de partido nem nada, só em apoio realmente à luta, né? Até porque essa luta está atingindo toda a classe trabalhadora e o movimento de greve mandou baixar, né? Então, uma coisa que muito me machuca não perceber que a redução de direitos está indo para todo mundo, né, que é trabalhador. Então, que se a gente não se unir, vai pegar para todo mundo e, tipo assim, a corda vai arrebentar sempre, né, a corrente vai arrebentar sempre no elo mais fraco aí, que é quem está sendo mais colocado em condição de vulnerabilidade. Quem, mesmo na pandemia, como somos nós entregadores, como os garis, por exemplo, e outras atividades, serviço de limpeza de hospital, maqueiro, tá ligado? Tipo, muitas outras profissões também estão tendo que sair na rua aí, ou para estar na linha de frente de combate à Covid, efetivamente assim, no hospital direto, ou para estar evitando que as outras pessoas saiam de casa, para você fazer as pessoas garantirem a quarentena, né? Então, assim, esse movimento de greve agora veio na pandemia, não é à toa, né? Não é à toa. Aumentou a demanda de serviço de entrega, aumentou também a quantidade de trabalhadores agora com serviço de entrega, e a gente percebe que está fazendo um serviço essencial, né?
Então cai por terra aí agora, na pandemia, que a gente está vendo que os aplicativos não querem nem prestar auxílio EPI, né? Tipo, a profissão já era sinistra antes, cara. Antes dos aplicativos já estava sinistro. Não é à toa que motoboy entregador chama profissão perigo, tá ligado? Já era uma profissão perigosa, já tinha uma série de riscos. Eu que sou mulher, mais uma série de riscos aí na rua trabalhando. Então, assim, agora, mesmo durante a pandemia, não ter nenhum auxílio de equipamento de proteção, agora cai por terra esse papo mandado aí, manipulado, de que nós somos empreendedores, né? De que nós somos nossos próprios patrões. A gente percebe que esse papo aí é simplesmente para transferir pra gente toda e qualquer responsabilidade diante do nosso trabalho, tá ligado? É o custo da sua moto? Não é a empresa que vai fornecer, tu que vai comprar. É a bag? Nem a bag, cara, com a logo do aplicativo eles dão. Então tu já se cadastra no aplicativo devendo 80 conto lá da bag. E se tu é nuvem, tu fica aí, tipo, penando. Tem que ralar pelo menos mais de uma semana para conseguir fazer esses 80 conto da bag, tá ligado? Ainda mais agora na pandemia, porque o aplicativo... É engraçado que muita gente da base da greve tá colocando CLT como prisão. Mas você vai ter uma carga horária fixa, etc e tal, associando, usando esse termo de prisão mesmo. Sendo que a gente vê que aprisionado a gente está com o aplicativo, porque eles colocam um sistema de pontuação, de ranqueamento e tal, que se você não trabalha as horas que eles querem que tu fique lá ativo na plataforma, eles te bloqueiam. Então, assim, quem está fazendo a hora do trabalhador pelo aplicativo não é o próprio trabalhador. Isso daí é mais uma mentira que eles estão contando. Você tem que trabalhar as horas que eles querem, senão tu leva bloqueio. E no dia que você for rodar, tá lá, você não pode receber pedido. Então é absurdo, a gente está tendo que tá lutando por coisas que já foram conquistadas lá atrás. Lá atrás a gente já teve garantia de 8 horas de trabalho, de alimentação, FGTS, 13º, e não foi na política da caneta, não. Muita gente fala, tô aqui na greve, mas não quero saber de política. Greve é uma ferramenta política. E talvez uma das ferramentas políticas mais efetivas. Porque tá mexendo diretamente lá, no bolso do patrão. E está mostrando que a classe trabalhadora consegue se organizar sem patrão, que é muito perigoso, porque eles querem vender para a gente que a gente precisa lá de um patrão para organizar nosso trabalho. E esse movimento agora dos entregadores antifascistas, que também surgiu aí nesse meio de mobilização para a greve, a gente está vendo que o buraco é mais embaixo. A gente não precisa de patrão para se organizar. E é muito perigoso para a manutenção desse sistema que quer explorar a gente, que a gente tem acesso a essa informação, que a gente se conscientize e que consegue se organizar, né? Então, é muito louco a gente estar tendo que lutar por coisa que a gente já tinha conquistado aí na história, tá ligado? Então, esse processo de redução de direitos está vindo para toda a classe trabalhadora e é só a união, realmente, que a gente vai conseguir driblar isso. Porque seja através de plataforma digital, seja por qualquer outro meio, a situação não está fácil, a situação para quem trabalha com entrega já não era fácil antes de aplicativo, né? Então, a luta tem que ser conjunta, porque a gente sozinho é descartável, vai te bloquear e vai ter ainda mais milhões ali para fazer o dinheiro para o aplicativo. Então, realmente, só com o movimento de política de rua, né? Porque esses direitos que a gente conquistou, que a caneta aprovou, foi a política da rua que direcionou a política da caneta. Então é reconhecer que a greve é política e que talvez um dos movimentos políticos mais importantes para a classe trabalhadora. Ótimo. Imagina. Duas coisas que eu queria pontuar, Duda, que você falou, em relação a... Né, a gente já falou do apoio de outras categorias a vocês, até porque quem se sensibiliza de fato é o trabalhador, ainda mais nesse momento de crise, né, de Covid, que a gente está passando, muitas pessoas ficaram desempregadas e aí recorreram aos aplicativos para tentar levar o sustento para dentro de casa. Essa é uma questão que eu queria pontuar, que pessoas que têm suas profissões estão desempregadas, estão com dívidas e é a forma que elas viram, né, de tentar
reverter de alguma forma esse quadro que a gente está passando, né, no país. E foi mês passado, após a primeira live do Círculo Laranja, eu li uma matéria sobre o Galo, você falou da questão das represálias, e ele pontuava, eu não lembro agora qual era a reportagem, que ele pontuava essa questão de quando ele começou a se movimentar em relação a isso, as represálias que ele sofreu em um dos aplicativos, né? Me corrija se eu estiver errada, Galo, que você estava trabalhando, e então quando começou essa questão de não estava ainda, né, nada previsto para agora 1º de julho, mas você já tinha esse intuito de reivindicar as melhorias, né, para a categoria, e aí você sofreu esses bloqueios, essas represálias. Foi isso mesmo. Quando eu iniciei o Corre da Luta, foi quando eu comecei a ser bloqueado. Então, além de não poder reivindicar os direitos, vocês ainda sofrem esse tipo de represálias, como você bem colocou, né, Eduarda? Além de a gente não poder ter um salário digno, não poder ter os nossos benefícios que já foram conquistados, vocês ainda sofrem penalizações que impedem vocês de trabalhar e de trazer o pão nosso cada dia para dentro de casa. E aproveitando esse viés, eu queria saber do nosso vereador o que está sendo feito para amenizar nessa situação, ou para melhorar a situação tanto dos entregadores quanto dos garis, que também estão sofrendo com essas questões de EPI, de melhorias, condições de trabalho em meio a essa pandemia. Obrigado, Edilane. Estava aqui atento, escutando o Galo e a Duda, naquilo que chega a ser inacreditável, né? Como que esses aplicativos agem no nosso país, né? E como eles agem no mundo, de fato. Chego a comparar esses aplicativos, seja do transporte, seja da entrega de alimentos, com uma espécie de gafanhotos, né? Esses que atacam, vão comendo a lavoura, comem tudo e depois mudam para outro lugar. Ou seja, é uma questão, de fato, que não há uma regulamentação no nosso país ainda, porque não há um interesse das classes dominantes, essa é que é a grande verdade, e dos governos centrais, agora seja do Bolsonaro, seja desses governadores que se elegeram, não há uma intenção de regulamentar, seja aqui do prefeito Crivella. Lá, a gente sabe que a gente fez uma luta lá atrás, começou com a questão dos táxis. Embora a sociedade não compreendia muito bem que luta era essa dos taxistas contra a questão do Uber e da uberização na nossa cidade, né? Então, qual era o objetivo ali dessas empresas de aplicativo de transporte? Era justamente acabar com o táxi, né? Ela ter um preço de um modal cada vez mais barato, que é isso que o Arrap e esses entregativos fazem, colocar o preço lá embaixo para quê? Para acabar com a concorrência e depois ficar com o monopólio. Você sabe que a Parmalat, ela começou aqui no Brasil de uma maneira muito parecida. Eu sempre gosto de fazer essa comparação para a gente entender como é que agem essas multinacionais. Para eu depois tentar fazer um fio da história sobre a CLT, qual é o objetivo disso. A Parmalat, ela entra no mercado brasileiro, claro, ela vai comprar das cooperativas de leite, né? E ali, as cooperativas têm um preço que compra de cada produtor. E aí ela percebe, olha, melhor do que na cooperativa, eu vou direto no produtor. Então, se a cooperativa compra 1 litro de leite dele por 20 centavos, eu vou oferecer 10. E aí a Parmalat comprava direto de todos os fornecedores. Ela tinha uma estrutura multinacional, ela já vinha pronta, então ela conseguia, com a logística dela, comprar, e ela quebrou todas as cooperativas. Aí, ao final, que ela conseguiu dominar o mercado, quebrou as cooperativas e ficou ela como uma única fornecedora, né? Chegou ao ápice a patrocinar time de futebol, era um absurdo, a Parmalat era uma coisa de louco, grande, uma multinacional. Aí ela chegou para o produtor, olha, infelizmente agora eu não posso te pagar mais esse preço, né? Vou ter que pagar menos ainda. Vou pagar menos ainda. Menos do que a cooperativa te pagava. Eu só troquei ali na época. Ela pagou mais que a cooperativa e agora, no final, quando ela dominou o mercado, ela pagou 20 vezes menos do que a cooperativa. Tá entendendo? E aí o produtor foi obrigado, né? Ele vendia a 30 centavos o litro de leite para a cooperativa, ele foi obrigado a vender a 5 centavos para a Parmalat. Ou seja,
empobrecendo, ficando vítima de um sistema que ficou uma algema nele, né, engessado, e ele não conseguia mais sair porque houve o domínio da Parmalat como um todo. A Parmalat depois veio a sofrer problemas por questões internacionais. Agora, mas o que eu quero dizer com isso? Só, olha aqui, apagou aqui o negócio aqui. O que eu quero dizer com isso? Que essa questão no Brasil é uma questão, de fato, que teria que ter uma regulamentação no mercado de trabalho. Quando venderam para a população brasileira que era preciso modernizar a CLT para gerar mais emprego, é uma grande besteira. É a mesma alusão que fala, olha, a CLT ela vem de um lado fascista, que o Getúlio era fascista. Não era nada disso. Pelo contrário, Getúlio era um cara nacionalista e que entendia muito bem a classe trabalhadora. E foi através dele que é um processo complexo. O período Vargas é um dos períodos mais complexos da nossa história. O que a gente está discutindo é justamente isso aqui, a falta de regulamentação, né? E como a Duda estava falando, pô, você já paga 80, deve de 80, aí tem que rodar, tu não consegue ser chamado, o Galo diz, pô, eu fui me manifestar, você queria a prerrogativas de qualidade de trabalho contra a precarização, seja um almoço, um café da manhã, uma janta, seja o direito a descanso, né? Ou seja, é justamente isso que a gente está trabalhando, e a CLT trata sobre isso, essa regulamentação, né? Quantas horas trabalhar. Antes da CLT, você trabalhava também 12, 13, 14 horas. Criança trabalhava com trabalho infantil, não tinha regulamentação. A CLT veio para colocar, né, um intermédio entre o patrão e o empregado, né? Célio Viana, a luta dos entregadores é igual a dos gari. É verdade, não é vertical, não tem direção abaixo. A luta é horizontal na cidade. Exato, são as mesmas classes. Embora a questão do rap é pior. A de vocês é mais desigual ainda, né? Porque vocês não têm garantia nenhuma, né? Vocês ficam expostos nas ruas, agora vocês estão fazendo um trabalho essencial. Vocês estão levando a comida para que as pessoas possam ficar em isolamento social para poder vencer a pandemia, né? Vocês estão trazendo a farmácia, a comida, a supermercado, mantimentos. Então estão arriscados a sofrer acidente e não ter garantia nenhuma, né? Vai parar no hospital, sofre, pega coronavírus, ou até mesmo se contamina com coronavírus na rua e não há garantia alguma. Dificuldade, inclusive, para utilizar banheiro na rua, né? E ainda ajuda o comércio a manter com delivery. E essas empresas fazem o quê? Toma do comerciante e toma de vocês também, sem produzir nada para o país. Nada. É essa que é a grande questão. Eles não produzem nada, um grão de arroz. Um grão de arroz. E isso é que é uma questão inaceitável. Então, quando a gente fala de CLT, vamos acabar com a CLT para dar mais emprego. Deu mais emprego? Não, não deu. A CLT é uma garantia para que as pessoas, inclusive, possam ter direito à aposentadoria. Ela é uma garantia que você possa, no momento de uma pandemia, você ter o seguro-desemprego e ficar em casa, poder ter um mínimo de renda para poder ter mantimento em casa e poder enfrentar essa pandemia no isolamento social. Ela é essencial para o desenvolvimento de um país, para poder regulamentar e regular, né, para que não seja essa faca no pescoço. Tudo que eles não querem é o que vocês estavam falando, que vocês se organizem coletivamente. Se vocês se organizarem coletivamente, é muito mais fácil para o dono da fábrica negociar individualmente, botar a faca no pescoço do trabalhador, dizer, olha, meu querido, agora você vai ter que trabalhar mais tantas horas aí, porque eu estou com prejuízo aqui, não vou conseguir te pagar, mas para tu não perder o emprego, né, vai morrer de fome, né? Então tu fica aqui, trabalha mais um pouquinho, mas depois vai ter uma... Quer dizer, você não tem o que negociar. Agora, quando você negocia coletivamente, aí é outra esfera. É por isso que eles não querem. Por isso que eles vêm com essa ladainha de empreendedorismo, que o Galo é empreendedor, que a Duda é empreendedora. Não, ela é dona do negócio dela, ela faz a hora dela, e vocês fazem a hora de vocês? Vocês conseguem ter descanso com seus amigos, com seus familiares, com seus filhos, né? Até que idade alguém consegue ficar pedalando uma bicicleta, dirigindo uma moto, consegue se aposentar? Né? Como é que é isso? Consegue enfrentar? Ou seja, claro que vão demonizar a CLT, né? Vão demonizar as greves dos trabalhadores. Vocês falaram muito bem, a greve é que ensejou a CLT, né? O presidente Vargas foi quem materializou, e com muita dificuldade, né? Aí eu sugiro que leia a Carta Testamento do Vargas, também, que é uma carta muito bonita no suicídio, ou seja, a história é complexa, né? Mas é justamente para bombardear
a CLT, dizer que ela não é benéfica e que ela é uma algema e que ela vem de uma questão fascista, da Carta Lavoura, é tudo trololó, para enganar o trabalhador e ele não se organizar, se sindicalizar, saber dos seus direitos, a proteção do trabalho. Como o Galo mesmo falou, né, a CLT, conjunto dos trabalhadores, das leis dos trabalhadores, né, de proteção, ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Sem essa carteira, essa que o Bolsonaro agora, esse verme, quer colocar a carteira verde e amarela, isso aí é para acabar com qualquer qualidade do trabalho, vai tirar férias, vai tirar 13º, coisas que vocês já não têm. Vocês já não têm isso, na verdade. Você não tem 13º, você não pode descansar domingo, ter o seu ócio produtivo, que você tem que trabalhar para poder fazer renda. Se tu ficar 2, 3 dias sem trabalhar, tu não tem dinheiro. E isso é desumano, isso é anticristão. Então, essa a questão. O Vargas dizia que existem 2 tipos de democracia. A velha liberal e capitalista, que é o que a gente está vivendo agora, e é o que a gente está sendo relatado, da superexploração do trabalho do povo, né? Ou seja, que está em declínio no mundo todo, porque tem o fundamento que é na desigualdade. Né? Espera que bloqueou minha tela, não, voltou. Ela é fundamentada na desigualdade. Ou seja, existe a democracia socialista, a democracia dos trabalhadores. Era essa que o Vargas se filiava. Era essa que ele estava. Por quê? Porque era o benefício da coletividade. Todos os senões da época e do contexto mundial, do contexto, inclusive, de guerra mundial. Né? Agora, o que eu queria dizer, o que a gente pode tentar avançar nessas questões, é claro, vocês organizados, isso mexe no país, mexe nas multinacionais. Quando eu falei que os táxis aqui começaram a se organizar contra a uberização, para você ter uma ideia, Galo, um único aplicativo na cidade do Rio de Janeiro coloca mais de 100 veículos na rua, 100 mil veículos na rua diariamente, né? E as pessoas ficam ali trabalhando precarizadas, não conseguem nem parar para ir no banheiro, trabalha 13, 14 horas, dormem até no carro, né? E aí compete com trem, ônibus, metrô, acaba com táxi, e aí o cara ganha ali no máximo 150 por dia, perde 25% para a multinacional. E aí tu vai ver o cálculo no final, só um único aplicativo, que é a Uber, no Rio de Janeiro, tem um lucro anual de 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Por baixo. Isso é o mínimo de estimativa que ele pode ganhar. O mínimo. Ele ganha o dobro disso aí. Né? E aí não paga imposto algum. E não dá direito trabalhista algum ao empregado. Né? Quer dizer, vocês podem dizer, agora eu não vou trabalhar. E se vocês não forem trabalhar, o que acontece com vocês? Hoje eu não vou trabalhar, não quero ir. Amanhã também não, vou fazer outro rolê aí. Vocês não são punidos? Obrigada pela participação, vereador Brizola. Seu tempo encerrou e nós encerramos esse bloco. Imagina. Nós encerramos esse bloco. Agora eu vou para mais uma rodada, né, para a gente continuar nessa mesma linha de raciocínio, apresentando alguns dados aqui para vocês também, sobre a questão da transparência dessas empresas, né, de aplicativos, de entrega, em relação aos lucros. A Associação Aliança Bike demonstrou que em 2019 o ganho médio dos entregadores era R$ 992. Já um levantamento da Remir Trabalho, lançado em maio desse ano, diz que 60% dos entregadores tiveram queda nos seus rendimentos durante a pandemia. Muitos brasileiros perderam seus empregos e recorreram a essa atividade. Só em São Paulo, esse aumento foi de 38%. Os garis também ganhavam R$ 700 quando pararam a cidade, e eles provavam, durante o período da greve, que a prefeitura tinha dinheiro para fazer os ajustes salariais, né, que eles reivindicavam na época. Em 2018, o iFood informou um investimento de 9 bilhões aqui no Brasil. A Rappi divulgou um aumento de 300% no cadastro. Como vocês se posicionam com o fato das empresas de aplicativos não serem transparentes em relação aos seus lucros? E para o vereador Brizola, o que o legislativo pode fazer em relação a isso? Eu vou querer agora começar ouvindo a Eduarda
E aí a gente ouve o vereador Brizola e, por último, o Paulo Galo. Uns 10 minutos para todo mundo também, mesma coisa. Pode começar, Duda. Bom, essa questão da transparência, da falta de transparência dos aplicativos é recorrente no discurso da galera que está se mobilizando para a greve, né? Tipo, muita gente aí que está sofrendo bloqueio nesse meio reclama muito que o canal, que não tem nenhum canal que você vai conversar com um ser humano dentro dessas plataformas para você poder questionar o porquê que isso foi bloqueado, né? Tipo, é tudo robotizado e você não consegue resolver. Então, essa falta de transparência dos bloqueios está sendo falada muito no movimento de greve. Para além disso, a gente não consegue nem calcular, de fato, dentro daquela taxa de entrega que o cliente vê no celular dele, quanto que está sendo repassado para o aplicativo, né? Porque é isso, é uma porcentagem variável aí que eles colocam sempre, colocam história, por exemplo, que você vai ganhar adicional de chuva, etc. E ninguém nunca conseguiu ver isso sendo apresentado de forma transparente, né? Tipo, como que funciona essa taxa que não é fixa, né? Que é variável. Então, então não tem transparência. Acho que eu vou já, se eu ter essa fala bem breve mesmo, mas no sentido de que a gente tem que cobrar essa transparência, que o Estado tem que exigir que essas plataformas sejam transparentes, porque a gente não sabe realmente. Tanto que em várias discussões que surgem né, nos grupos, a gente não sabe quanto que a gente recebe de taxa mesmo, quanto que eles tiram do nosso trabalho, né? Eles colocam isso de maneira dinâmica, mas que, na minha opinião, é só para você não ter controle do quanto você está perdendo para essas plataformas, né? Então... Entendi. Em relação ao que a Eduarda falou, vereador Brizola, o que o Legislativo tem feito para que haja transparência nessa questão de lucros, do repasse de pelo menos uma taxa fixa que possa ser repassada aos empregadores? O que tem sido feito? Bom, Adilane, a gente conseguiu fazer uma CPI da uberização do trabalho na Câmara de Vereadores. Primeiro ela focou na questão dessa competição dos aplicativos de transporte, mas eu consegui fazer com que ela abrisse mais e vai incluir também essa questão da categoria dos entregadores, por aplicativo de entregadores. Embora agora ela está suspensa por conta da pandemia, mas assim que retornar, a gente retoma ela. Qual é a grande questão ali? Mostrar que elas só negam impostos, precarizam o trabalho, adoecem o trabalhador, adoecem as famílias, geram mais miséria, não distribuem renda no nosso país e levam todo o dinheiro para fora do país. Evasão de divisa, e não aplicam porcaria nenhuma aqui dentro. Está entendendo? Porcaria nenhuma. Os donos dessas empresas não moram no nosso país, não usam nossas vias urbanas, não usam os hospitais, a família dele não frequenta nossas escolas, nossos parques, nada disso. Por isso que eu comparo eles a gafanhotos. Porque o dia que for colocado o vínculo trabalhista, e aí eu falo com o Galo, com o Eduardo, vocês têm que cobrar dos partidos políticos, que só eles podem entrar no Supremo, e pedir e lutar que se comprove o vínculo trabalhista, vocês podem ter certeza que eles vão embora. Na mesma hora, no mundo todo, onde foi obrigado a ter esse reconhecimento, eles mudaram completamente. Completamente. Você basta ver, quando vocês ameaçaram em greve, o próprio iFood começou a fazer propaganda que tratava bem seus trabalhadores. Canalhamente. Canalhamente. Então, o que a gente tem trabalhado? Tanto nessa questão, e a gente apresentou um projeto na Câmara de Vereadores, que estou tentando que a gente seja votado este mês, ainda estou lutando com o apoiamento de alguns vereadores, para que crie, na verdade, um seguro de vida. Ele cria, ou seja, um seguro de vida contra acidente, contra doença, durante o estado de calamidade que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas que se crie, que seja uma obrigado, que a prefeitura obrigue esses aplicativos, como o vereador, o município ele não pode trabalhar na questão legislativa do trabalho, trabalhista, perdão,
mas a gente pode obrigar que dê o mínimo de garantia de segurança. Material de EPI, ele seja que os bares e restaurantes disponibilizem lugares para que eles possam utilizar o banheiro, né? Ter lá, aqui, ó, tá aqui aberto o banheiro, por obrigação de lei, quer dizer, já é uma tremenda, tem que fazer por lei, porque deveria ser uma questão de consciência, que não existe, né? E que esses aplicativos criem um seguro. Se você se acidentar, tá assegurado. E se você, por algum motivo, ficar acamado, coronavírus ou qualquer outra doença, ele te paga um salário mínimo para você ficar em casa enquanto você se restabelece para poder voltar ao trabalho. Não pune, proíbe a punição de você tirar ou afastar, né, ou excluir da lista. Então, são medidas pequenas. Mas o grande luta que eu acho que o Legislativo tem que fazer é no Congresso Nacional. São com os partidos políticos do campo progressista que esses que, de fato, sempre deram e lutaram para ampliar o direito dos trabalhadores. Essa que seja via CLT, seja via aposentadoria, Seguridade Social, esse é o campo. PDT, PSOL, PSB, PCdoB, PT, são partidos, de fato, que sempre estiveram aliados à classe trabalhadora. Isso tem que saber fazer a distinção. Essa é uma coisa séria. Porque saber separar o joio do trigo, saber de fato quem é que defende, sempre defendeu historicamente, e quem que às vezes finge que defende, mas ao fato sempre vai estar, porque a gente está lidando com um poder econômico absurdo. Sabe? Meu avô Leonel Brizola comparava como se a gente estivesse aqui numa casa, né, e dada a dificuldade, tu fosse vendendo os móveis. Chega uma hora, você arruma e não tem mais móvel algum. Tá entendendo? Ou seja, eles chupam de canudinho o nosso sangue e, em troca, vão injetando água. Tu vai morrendo aos poucos. Essa que é a coisa, porque você não evolui esse tipo de emprego. Se você não dá as garantias mínimas e que o Galo e a Duda estavam colocando aqui. Então, essa luta é no Congresso Nacional, na Câmara Legislativa e no Supremo Tribunal, para garantir o vínculo trabalhista para que você possa, de fato, né? E aí sim, as prefeituras podem, por exemplo, o Rio de Janeiro fez um aplicativo que é o Táxi Rio, para poder competir com os aplicativos de transporte. Ou seja, o táxi cadastra, tem a tarifa baixa, roda a cidade, georreferência, consegue ver o que está acontecendo na cidade. E por que também não possa criar um aplicativo público, onde todos trabalham e não vai ter sanção a eles? Por que não se cria esse aplicativo? O governo federal poderia criar esse aplicativo com os governos dos estados, do município, fomentando recurso ali. Todo mundo pode se cadastrar com seus direitos, aí você não fica sujeito e você protege a cadeia de trabalhadores, tá? E também o comércio. E esses aplicativos multinacionais acabam indo embora. Porque, preste só atenção, eu vou finalizar. O presidente da Uber foi recebido pelo Temer, um tapete vermelho. Em nenhum lugar no mundo isso aconteceu. Recebido pelo presidente da Câmara de Deputados e do Senado. Uma submissão completa. Então, essa é a luta que tem que fazer. É contra essas empresas multinacionais que não têm compromisso e nunca tiveram compromisso algum com o país. Depositam aqui, ó, sugam, mandam para fora e deixam para aqui um sócio passivo. É isso que eles estão vivendo. Precarização do trabalho, a falta de oportunidade de emprego decente para que tu possa sustentar a tua família. Como é que você vai ser feliz se você não tem uma tranquilidade no seu emprego? Como é que a gente vai ser feliz se a gente não tem uma escola decente para os nossos netos, para os nossos filhos, que possam encaminhar para o mercado de trabalho? Como é que a gente vai ser feliz se a gente não tem um sistema de saúde adequado para dar toda a tranquilidade que, se você tiver qualquer acometimento, você vai ser tratado? Não precisa ser essa correria de achar que, olha, meu Deus, eu não vou ser tratado. Então, sabe, como é que a gente vai ser feliz se tu não tem uma moradia digna para você ter tanta tranquilidade, criar seus filhos, seu neto, seu companheiro, sua companheira, sabe? Como é que é isso? Então, esses são os sistemas que nós temos que lutar. É pela CLT, é pela aposentadoria digna, é para que o Estado injete dinheiro. Sem o Estado, não há solução. Se deixar na mão das multinacionais, é esse acordo aí. É faca no pescoço e é aquela coisa. Ou você quer, se você não quiser, tem 100 mil aí para entrar, porque não tem emprego para ninguém. Esse é o que eles querem ofertar, para que você não tenha saída. Se você não tem saída, você acaba submetido à superexploração do trabalho, porque, além de desumano, é anticristão. É inaceitável. Como é que a China não existe isso? Por quê? Porque a China aplicou num parque industrial,
aplicou em tecnologia, aplicou na valorização do trabalho, na garantia protetiva do trabalho. Os Estados Unidos quis fazer o quê? Quis fazer guerra, matar a liderança política de outro país, né? Matar Vietcong camponês, sabe? E hoje a China está dominando os Estados Unidos. Essa é a política mundial. O Brasil é refém, né? Se a gente ficar olhando só para os Estados Unidos, a gente vai ficar refém desse sistema, dessas multinacionais, seja no trabalho da entrega, seja na questão elétrica, da energia na mão de uma multinacional, seja na mão de uma telefonia de uma multinacional. Eles sempre vão trabalhar pela precarização do trabalho. O que eles lucram é justamente explorando os trabalhadores. Então, o que o Galo e a Duda falou, concluindo, é a questão mais importante. Quando há essa unidade, aí muda-se o jogo. Obrigada, vereador Brizola. Antes de ouvir o Galo, eu quero agradecer a participação da Eduarda, que ela agora vai ter que se ausentar, né? Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, e saber que nós estamos juntos nessa luta. Muito obrigada pelo convite aqui, né? Acompanha aí o Círculo Laranja, máximo apoio aí para a luta de vocês também. E um grande exemplo foi a luta aí dos entregadores, dos garis também na 2013, 2014, né? Um grande exemplo para nós. Queria aproveitar que esse espaço falar, dia 25 tem mais movimentação na rua, tem mais paralisação. Aqui o companheiro Marco Saúde estava perguntando aqui, falou que motoboy há 8 anos, perguntou quanto tempo eu estou nessa luta. Eu agora, durante a pandemia, comecei a rodar de entregadora, né? Justamente por conta da pandemia, por conta do fechamento de uma série de outros serviços que era para quem é autônomo como eu, né? Tá sempre tendo que pular de bico em bico para se manter. Tá nessa luta. Então, agora na pandemia, me unindo nessa luta aí, porque também estou nesse trabalho, que é o que está tendo, né? Basicamente, várias outras pessoas também migraram para esse serviço de entrega agora na pandemia, porque é o que está tendo para a gente conseguir botar comida dentro de casa. Então, agradecer esse momento aí de estar falando também 10 dias antes da greve, dessa paralisação, aproveitar para convocar todo mundo aí mais uma vez para estar junto aí nesse apoio, boicotando os aplicativos e lutando pela melhoria aí da categoria de maneira geral, e deixando um convite para toda a classe trabalhadora também apoiar e a gente se unir. Sem luta e união não dá para resolver, que está todo mundo no mesmo barco. Isso. Verdade. Obrigada, Eduarda. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Pode falar agora, Galo. Eu queria utilizar minha fala para fazer um desabafo sobre o que vem acontecendo, de certas coisas que vem acontecendo. Eu sou um cara que eu acredito que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, elas têm que se unir para empoderar o trabalhador. A política institucional, a política sindical, a política de rua, a política social. Qual que é a política dos entregadores antifascistas? Política de rua. Quem são meus modelos de política de rua? Jesus Cristo era um político de rua, Mahatma Gandhi era um político de rua, Martin Luther King, um político de rua, Emiliano Zapata, político de rua, Tupac Amaru, um político de rua, Zumbi dos Palmares, Espertirina Martins, Rosa Luxemburgo, Chico Mendes, todos os companheiros da revolta dos malês, Luiz Gama, políticos de rua. Pessoas que transformaram o mundo através da política de rua. A política do punho cerrado transformou o mundo, mano, diversas e diversas vezes. Dizer que o Vargas deu a CLT pra gente é a mesma coisa de dizer que a princesa Isabel deu a liberdade pra gente. Não foi. Foi nós que conquistou isso aí. Nós que conquistou isso aí. Nós que conquistou nossa liberdade, nós que conquistou nossos direitos. Certo? Tem muitos políticos institucionais que eu respeito. Eu respeito a política institucional. Meu político institucional preferido é o Mujica. Eu respeito muito a política institucional. Porém, tem muitos políticos institucionais que chegam para conversar com a gente olhando de cima
dizendo o que tem que ser feito. Quem tem que dizer o que tem que ser feito é o povo. Quem tem que escrever os projetos de lei é o povo. Os projetos de lei já tem que vir escrito da rua. Nós não é consultoria. Os entregadores antifascistas não é uma consultoria para você chegar com o seu projeto de lei e falar assim, e aí, o que você acha? Nós quer escrever junto. Nós não quer dizer o que nós acha do seu projeto de lei. Nós quer escrever junto. Nós quer escrever esse projeto de lei. É para nós esse projeto de lei? Esse projeto de lei é para os trabalhadores? Então os trabalhadores querem escrever também. Tem muita gente também que quer tutelar a luta dos entregadores. Pegar na mão do entregador e falar, vem por aqui que eu vou te mostrar o caminho, como é que faz. Desce do salto, mano. Desce do salto. Se a gente quer ajudar o trabalhador, o importante não é o que você sabe. Eu não coloco as coisas que eu sei na frente das coisas que eu sinto. Eu nunca coloco as coisas que eu sei na frente das coisas que eu sinto. Eu tenho um registro na carne, e esse registro na carne é muito mais importante. Muito mais importante do que qualquer livro que eu li. O dia que o policial deu um tapa na minha cara, e isso gerou uma energia dentro de mim, essa energia foi pro meu coração, eu transformei essa energia numa coisa positiva, que um dia eu ia construir alguma coisa com ela, esse registro na carne, ninguém me tira. Eu não coloco as coisas que eu sei na frente das coisas que eu sinto. Então o importante não é o que nós sabe, A, B, C ou D, o importante é o que nós vai comer amanhã. O que o trabalhador vai comer amanhã? O que o trabalhador precisa, mano? A gente precisa entender o trabalhador. Não pode se desconectar, mano. Não dá para um político institucional que fica na sua casa, na Câmara, sua casa, na Câmara, sua casa, na Câmara, tem pouco contato com a rua, pouco contato com os trabalhadores, querer escrever um projeto de lei para os trabalhadores. Você precisa dos trabalhadores para escrever esse projeto de lei em conjunto. E aí a gente vai te apoiar porque é você que vai defender esse projeto lá pra gente. É você que vai defender esse projeto lá pra gente. O projeto dos trabalhadores, mano. O projeto não é seu. Certo? Eu acredito que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, ela tem que se unir para empoderar o trabalhador. Mas tem muita coisa que tá errada, mano. Tem muita coisa que tá errada, na boa. Tem muita coisa que tá errada. A política institucional tem, ó, a começar por o seguinte, a política institucional tem muita gente branca, mano. Tem pouco gay, tem pouca mulher, tem pouco preto, tem pouco povo no bagulho, mano. Como é que eles vão entender o povo se tem pouco? Se na casa do povo não tem o povo, como é que eles vão entender o povo? Eu acredito que quando você nega a política, você abre uma porta gigantesca para o fascismo. Certo? Quando você nega a política, o nosso povo começou um processo de negar a política. A ideia é não negar a política, a ideia é nos politizar, utilizar a ferramenta política a nosso favor. A ferramenta política é uma ferramenta de transformação. Se a gente se apoderar dessa ferramenta, a gente pode se empoderar. Mas antes de se empoderar, a gente precisa ter autoestima. Autoestima de trabalhador, moro? Sou trabalhador, mano. Essa é a minha luta, essa é a minha história. Entendeu? Essa é a minha luta, essa é a minha história. Tenho muito orgulho disso, mano. E através disso a gente se empoderar. Aqui, ó. Só da gente saber qual que é a luta já tá ganha. Só da gente saber qual que é a luta já tá ganha. Classe trabalhadora unida, mano. Classe trabalhadora unida. Meus companheiros e companheiras da política institucional, da política sindical. Meus companheiros acadêmicos, certo? É preciso um pouco descer um pouco do salto, mano. É preciso um pouco descer um pouco do salto. Às vezes a gente tira o pé do chão, mano. Isso é normal. É normal tirar o pé do chão, mano. Uma hora ou outra acontece de você tirar o pé do chão e achar que você faz muito, que você entende muito e tal, tal, tal. Precisa voltar a pôr esse pé no chão, precisa voltar a segurar na mão do povo. Sabe como é que o povo tá se sentindo? Tudo é chaveco, mano. Pro nosso povo agora tudo é chaveco. Eu não entendo, eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, então é chaveco. Vou tapar meu ouvido, aí é quando ele nega a política. Que eles já contaram tantas mentiras, já manipularam a mente deles tantas vezes, que agora eles fazem assim, ó. Não quero ouvir, mano. Não sei se é mentira, não sei se é verdade, eu não quero ouvir, eles negam a política. Meus companheiros motociclistas, meus companheiros entregador, eles me apedrejam, mano. Se vocês entrar nos grupos de WhatsApp, se vocês entrar nos grupos de Facebook, eu sou apedrejado, mano. Os caras falam assim, esse galo é um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos. Esse galo tá querendo se promover para se candidatar um dia a vereador. Esse galo é o encapuzado da CNN. O galo é financiado pelo PT. Eu aprendi uma coisa da seguinte forma. Na época da escravidão, 2 escravos não podiam conversar. Por que 2 escravos não podiam conversar? Porque o senhorzinho acreditava que ou ele estava tramando uma fuga, ou ele estava tramando um motim.
Então era chibata para eles trabalhar e não deixar eles conversar. O que nós aprendeu? A conversar sem abrir a boca. A se comunicar sem abrir a boca. E é assim que eu me comunico com meus irmãos. Sem abrir a boca. A gente se comunica sem abrir a boca. Uma hora meus irmãos vão entender qual que é a minha. Eu entendo eles. Eu entendo meus companheiros. E uma hora meus companheiros vão me entender também. Eu falo que a locomotiva dos entregadores antifascistas só vai partir a hora que der tempo de todo mundo entrar. Eu não deixo um para trás. Eu não deixo um para trás. Se tem uma coisa que eu não perdoo nesse país, olha só, meu político de rua, que um dos que eu mais admiro é Jesus Cristo. Ele pregou o perdão. Se tem uma coisa que eu não consigo perdoar, eu não consigo encontrar a sabedoria de Jesus para perdoar, é o que os ricos desse país fez com a cabeça do trabalhador. Colocando o trabalhador contra o trabalhador. Colocando um trabalhador contra o trabalhador. Para a gente se perder. Para a gente não conseguir se unir. O que eles fizeram com a nossa autoestima, jogou a nossa autoestima lá embaixo. Fez a gente se sentir um lixo. Certo? Eu sou lindo, eu não preciso ter nem os dentes na boca para me ser lindo. Eu não preciso nem dos dentes da boca para mim ser bonito, mano. Feio é esse povo aí, certo? Quando nós, classe trabalhadora, se unir, a gente vai conseguir mostrar o quão poderoso a gente é, mano. Porque a gente é poderoso, mano. O poder tá na mão do povo, mano. A princesa Isabel não deu a liberdade pra gente. Quem conquistou a nossa liberdade foi nós mesmo. Não foi ela que deu a liberdade. Ela assinou uma coisa e falou, agora a Lei Áurea está aqui assinada. Muita gente teve que morrer por aquilo ali. Muita gente teve que morrer por aquilo ali. Assim como a carteira de trabalho. Assim como a carteira de trabalho. Da mesma forma da carteira de trabalho. Caiu, Dan? Tá me ouvindo aí, Brizola? Bom, vou esperar aqui ver se retorna. Eu acho que só a minha ficou. Caiu? Estão me ouvindo aí, não? Estão me ouvindo aí, não? Né? Agora a gente partindo para um terceiro bloco. Tá me ouvindo aí, Dilane? Não. Tá conectado aqui. Isso é normal. Oi, retornei, gente. Desculpa, quedas aqui na internet, coisas que acontecem, né? Eu falei. Achei que a minha internet ia cair. Tá me escutando bem, Dilane? Tudo bem, já voltei. Só tô aguardando o Paulo retornar, que aí eu jogo a pergunta e a gente ouve vocês mais um pouco. Tá. Vou deixar mudo meu microfone.
Opa, voltou? Voltou, Galo. A Saidilane acho que saiu. Espera ela voltar de novo. Mas tá ao vivo, Beleza. acho. Beleza. Aí, eu acho que ela tá voltando. Galo, deixa eu te falar, eu quando falei do projeto, eu não apresentei projeto da minha cabeça. Todos os projetos aqui que a gente coloca, a mim foi discutida muito com os mototáxis das favelas, quando a gente trabalha, e de maneira alguma nunca vai sair de alguém sentado com a caneta, tanta questão dos táxis, da uberização, é sempre uma questão muito discutida. Aqui a gente respeita muito a tua luta, compreendo que você tem uma visão política de uma maneira e coloca ela muito bem também, mas eu quero te dizer que a nossa luta é essa também. Ninguém aqui quer tutelar a luta de trabalhador, coisa nenhuma. Aliás, eu pertenço a uma corrente de pensamento que ela vem de muito tempo na política brasileira. Ela vem antes de Getúlio Vargas, ela vem desde Borges de Medeiros, Júlio de Castilhas, o próprio Getúlio, o próprio João Goulart. Então, se a gente entender o que foi o golpe de 64, Galo, eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, deram um golpe de 64. Por que deram um golpe imperialista em cima do povo brasileiro, onde estava o Brasil era o quarto país mais industrializado no mundo? Era onde avançavam os direitos sociais, avançava a CLT, avançava na Previdência, avançava nas garantias sociais de acolhimento. Então, golpearam o Brasil. Quem é que foi golpeado? Se alguém é golpeado do poder, é porque ele ali tem uma coisa que a outra força não aceita. Se os Estados Unidos golpeiam uma força no Brasil, como golpeou na América Latina toda, assim como você coloca o Gandhi, e o Gandhi também tem como um norte, um cara muito bacana, você vê, ele venceu o imperialismo inglês, que dominava a Índia como um todo, explorava o trabalhador, a indústria do algodão, ou seja, as riquezas da Índia iam toda para a Inglaterra e não deixavam nada aqui. É o mesmo sistema no Brasil quando o João Goulart foi apiado do poder, que era o trabalhismo. Essa é a questão. Se a gente é contra a ditadura militar, somos contra a ditadura militar, que acabou com a democracia, tirou os direitos dos trabalhadores, começou uma série de entrega do patrimônio do povo brasileiro. Nós não podemos ser contra quem estava no poder, porque se quem estava no poder e foi apiado do poder, é porque ele tinha alguma questão que estava beneficiando o país e o povo brasileiro é a classe trabalhadora. Só para fazer esse link, para que a gente possa entender, Galo, a história, que ela é complicadíssima, ela não é fácil. A política é uma luta de foice no escuro, porque ela envolve interesse de luta de classe profunda. E é essa que você luta, é o patrão, o dono da fábrica, que quer pagar cada vez um salário menor, e se o Estado não regulamentar, não tiver uma lei que regulamente, ele vai pagar um salário menor e vai fazer com que tu trabalhe mais horas. É a lógica da multinacional. Se a gente pega a Volkswagen da vida, por exemplo, o mesmo operário aqui trabalha... Meninos, eu vou ter que interromper aí o bate-papo de vocês. Perdão, Adilane. Mas ganha aqui 10 vezes menos do que lá. E o diretor da Volkswagen aqui ganha 20 vezes o diretor de lá. Para o quê? Para aumentar esse fosso da desigualdade. Só para fazer um link com a sua... Só para fazer um link com a sua palavra, Brizola, eu não conheço seu projeto de lei, eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, não sei como é que é. Ele não está apresentado, ele está em estudo ainda. Bacana. A ideia não foi nem um desabafo sobre você, no caso. Assim, ó, a Tabata Amaral, ela acabou de lançar um projeto dela aí sobre os entregadores. A Tabata Amaral tem. Pra gente é estranho uma pessoa que votou a favor da reforma ter um projeto de lei para nós, entendeu? Qual que é a situação. Tem um outro político também que chegou na gente pedindo a informação, o que você acha do meu projeto? O projeto dele era o projeto dele é um container parado na cidade com banheiro e um bebedouro de água. Eu falei, é muito pouco, irmão. Muito pouco. Nada. Muito pouco. Você já escreveu isso aí, você não vem nem conversar com a gente. Então, o que eu quero dizer no sentido disso, eu não tenho problema nenhum com a política institucional. Admiro a política institucional. Acho que todas as políticas que querem se empoderar o trabalhador, ela tem que se unir para empoderar o trabalhador. Mas tem muito, isso é uma verdade. Tem muito político institucional que se desconectou. Às vezes o cara não é nem oportunista. Ele se desconectou com o povo.
Ele acha que a coisa é câmara, apartamento. Não é. Não é. Pelo contrário. Vai cair toda hora. Toda hora você vai ter que botar senha. Luiete, você tá ao vivo? Oi. Tudo bem? Oi, eu. Pra tentar salvar a pátria aqui. Salve vocês. Muito obrigada por vocês estarem aí com a gente hoje. Vocês desculpem aí. Vamos lá, eu vou ser rápida na pergunta para dar oportunidade a vocês. Estamos vendo a flexibilização dos direitos da classe trabalhadora, como a lei das terceirizações, a reforma trabalhista, que retirou direitos históricos conquistados com luta, a reforma da Previdência, e agora, na pandemia, vimos, por medida provisória, o presidente estabelecer que o trabalhador pode tirar férias sem receber antecipadamente seu direito e o congelamento dos salários até dezembro de 2021. No caso, vocês aí dos entregadores estão sem vínculo empregatício, o que ocasiona a não cobertura das empresas no caso de acidente. Como vocês têm se posicionado frente à categoria e às cidades brasileiras quanto a esse presidente? Como enxergam a luta nesse processo? Vocês aí, adorei a tua fala inicial, Galo, nos representa, somos todos zapatistas. E aí quero te perguntar, já pararam para pensar na possibilidade de reorganização do trabalho a partir da luta? Já pensaram em fazer a autogestão desse trabalho por vocês e afastarem essas empresas? Criarem uma organização a ponto das pessoas acionarem vocês diretamente? E aí o nosso grande vereador, também parceiro do Círculo, você acredita, Brizola, que os trabalhadores possam assumir os meios de produção? É isso aí, pessoal. Agora é com vocês aí. Não sei quem fala primeiro, vocês... Eu acho que quem falou por último, né, troca agora, fala o outro. Enfim, vamos que vamos, obrigada. Pode falar primeiro, Galo. Bom, sobre isso aí a gente já está criando uma cooperativa nossa, certo, mano? A gente quer estudar o Chico Mendes lá. O que o Chico Mendes fez lá no Seringal, lá, que incomodou tantas pessoas, a gente quer incomodar também. A gente quer ter o nosso também. Quer ter a nossa empresa, a nossa tecnologia. Nós não temos um problema com a tecnologia, nós temos um problema com quem opera a tecnologia. Se você pegar a Revolução Industrial, a uberização, o desdobramento dela, é a mesma história, ó. Chegou uma nova tecnologia na Revolução Industrial, a máquina. A máquina deveria auxiliar o trabalhador a produzir mais, trabalhar menos, ganhar mais, ter mais tempo com a família dele. O patrão percebeu que a máquina fazia o serviço de 10, mandou 9 embora, ficou só com 1. Então a Revolução Industrial acabou suprimindo o emprego dos trabalhadores. A tecnologia era para auxiliar os trabalhadores a viver melhor, e a tecnologia acabou chegando e sendo utilizada para suprimir o emprego dos trabalhadores, para então favorecer o lucro. Agora nós temos uma nova tecnologia, o aplicativo. A uberização é um desdobramento da Revolução Industrial. Se a Revolução Industrial suprimiu empregos, a uberização vai suprimir direitos, certo? Então tem uma nova tecnologia. Nós não temos um problema com a tecnologia, nós temos um problema com quem opera a tecnologia. Nesse caso, quem tem que operar a tecnologia é o trabalhador. Então a gente está no corre aí para montar a nossa cooperativa, para montar o nosso aplicativo, o aplicativo dos trabalhadores, que a gente acredita que é isso aí. A gente tem que assumir o controle do nosso trampo. É isso aí. Obrigada, Brizola. Obrigado, Gilene. Eu acho que sim, eu acho que você vê em formas de cooperativa, você viu o MST como é proveitoso e como ele avançou na questão do campo. Você vê hoje um dos melhores de qualidade de arroz do mundo, orgânico, é do MST. E vários produtos orgânicos se organizaram. A primeira reforma agrária feita no Brasil, no governo Brizola, no Rio Grande do Sul, ali foi em cooperativa. A Brizola deu, inclusive, propriedade da própria família para que se fizesse a reforma agrária, organizou os trabalhadores ali em cooperativas, deu maquinário. Hoje os trabalhadores ali, cada um tem a sua casa, tem seu desenvolvimento, avançaram economicamente, produzem uma série de produtos agricultáveis. Então, eu acho que esse é um grande mecanismo para poder competir com as multinacionais. Eu sei que é muito difícil você competir com as grandes multinacionais que dominam principalmente setores estratégicos da economia. Claro que tem setores que você não tem como competir, e aí sim, só uma estatal nacional que você vai competir, como a Petrobras, ou você ter uma Eletrobras, aí de fato você consegue proteger. Que país no mundo, nenhum país capitalista no mundo se desenvolveu entregando.
o petróleo, a energia, os bancos. Nenhum país capitalista no mundo se desenvolveu dessa maneira. Os Estados Unidos não entregou seus bancos para bancos privados estrangeiros, né? Não entregou a eletricidade para empresas estrangeiras, pelo contrário, nacionais. E aí sim você pode organizar a cadeia com cooperativas. A questão da agricultura familiar é uma questão importantíssima, e ela sim é feita por a cooperativa de trabalhadores, claro, com o Estado fornecendo a material, maquinário, as primeiras compras para que possam avançar. Isso é fundamental para que a gente possa tentar equilibrar, distribuir renda. O país precisa distribuir renda, emprego com qualidade, para que as pessoas possam ter seu sistema protetivo, ter principalmente a garantia do trabalho. Então, um país que não trabalha pelo pleno emprego, não trabalha para que a educação seja plena, universal, a saúde seja plena, universal, como é o mundo todo desenvolvido trabalhou nessas vertentes. Só aqui no Brasil que dizem que o Estado mínimo que é a solução. Qual o país no mundo que deu certo que é Estado mínimo? Nenhum. Não existe isso. Esse modelo econômico do Bolsonaro e do Guedes não existe em lugar nenhum. Essa que é a verdade. Essa superexploração do trabalho, esse neoliberalismo selvagem que está colocado aqui no Brasil, ao contrário, não existe em lugar nenhum. Aliás, a América Latina toda sofre esse processo de espoliação, é uma verdade. Todo presidente latino-americano que nacionalizou os recursos energéticos, acabou com a superexploração do trabalho do povo, ou foi assassinado ou tomou um golpe de Estado. E aqui foi assim, o golpe de Estado foi isso. Aqui começou-se a criar grandes empresas nacionais, começou a dar 100% de aumento do salário mínimo, começou a dizer para as multinacionais, olha, aqui tu vai ter que pagar a mesma qualidade do salário que você paga lá na matriz, onde é o de vocês. Aqui não tem essa remessa de evasão de divisa, o dinheiro que vocês ganham e lucram aqui, vocês têm que aplicar aqui. E aqui vai ter que desenvolver tecnologia adequada, né? Pleno emprego, tecnologia, educação, saúde, reforma agrária, ampliação dos direitos da classe trabalhadora, para acabar com essa superexploração, a jornada reduzida com ampliação do salário. Então, são medidas, de fato, que principalmente combatem a miséria, a desigualdade, essa violência, né, e criam oportunidade. A oportunidade é socializar as oportunidades. Então, eu acho que é uma grande medida. Eu acho que cada vez a classe trabalhadora mais organizada, a entender a história do Brasil, entender a história do mundo, aí sim, talvez tenhamos uma ferramenta muito importante, né, para tentar acabar com esse subdesenvolvimento do nosso país, porque não acham que vai ser essas multinacionais que vão querer que o Brasil se desenvolva, porque não interessa ao desenvolvido a desenvolver o subdesenvolvido, não interessa. Interessa cada vez pagar salário menor para ter cada vez mais lucro. Esse foi um dos motivos do golpe de 64, e agora o golpe também em cima da Dilma também, que ficou claro, com essa farsa da Lava Jato, e a farsa do golpe, e a farsa da eleição do Bolsonaro, inclusive a farsa da facada. E eu acho que a Edilane saiu de novo. Tá aí o Galo aqui. Contigo, Galo, mete aí. Bora aí. Eu quero agradecer a presença de vocês, né, da Duda, que a gente também já havia se despedido ontem. A nossa live chega ao fim, e vou deixar vocês aí com 2 minutinhos para fazerem as considerações finais, mas em nome da Associação Círculo Laranja, né, não só agradecer, como lembrar também que dia 25 vem aí o novo break dos aplicativos, né, e em novembro, esse ano, né, excepcionalmente por conta... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, seguindo aí o que a Edilane estava falando... Ai, meu Deus. Essa é a privatização da telefonia, você está entendendo? Pagamos caro pra cacete, pagamos um custo altíssimo, telefone celular, pré-pago, pós-pago, entendeu? Um sinal de internet precário no Brasil inteiro, ainda quer que os estudantes vão para casa da escola pública para estudar pelo sinal 3G.
ou seja, que não funciona quase no Garden, quer dizer, é um absurdo. Então, vamos lá. Vocês desculpem a gente aí, né, essa questão Não. aqui, está cada um num ponto da cidade, uma está na Baixada, a outra está em São João, a outra está aqui no Caxambi. Então, assim, em nome do Círculo, a gente quer agradecer muito, são presenças que para a gente representam muito, né, a trajetória aí do brisolismo na nossa cidade, só quem viveu conhece. Eu sou filha de brisolista, neta, enfim, meu avô participou aí da guerrilha do Caparaó, foi da Coluna Prestes, enfim. E a representação aí importante através do Galo e da Duda dessa luta da gente que está na rua, né? Fazendo da rua o chão da fábrica, fazendo dessa guerra de classes realmente uma mudança para o tempo da nossa geração, né? Desse século XXI, onde as forças produtivas elas estão realmente diferentes de um tempo atrás, né? As relações com os meios de produção também. Então, a gente realmente precisa se atualizar, precisa atualizar as nossas formas de luta, a nossa narrativa frente à classe trabalhadora. Precisamos ter um discurso realmente de ruptura para trazer o nosso povo de volta. Eu acho que, nesse sentido, o Galo representa muito bem ele consegue ir lá nos questionamentos que, de alguma forma, têm sentido, que estão presentes hoje na classe trabalhadora e trazer de volta para o nosso lado. Esse é o papel que o Círculo Laranja também faz todo dia, é muito difícil. Mas, enfim, o que a gente quer de vocês agora nessa fase final aí é uma mensagem, são as considerações sobre o que vocês acharam desse processo, estão achando desse processo, do dia de hoje, inclusive, e uma palavra aí para os garis do Rio de Janeiro, que estão na linha de frente dessa pandemia, também lutando pra caramba, né? A gente está travando todo dia batalhas enormes na Justiça do Trabalho para garantir direito para os trabalhadores do grupo de risco. São vitórias uma atrás da outra, mas que a gente está conseguindo fazer na Justiça do Trabalho, porque hoje a categoria, de alguma forma, ao ter todos os seus direitos garantidos, né, mantidos, vamos dizer, minimamente, né, ou seja, o salário está em dia, o ticket e tudo mais, ela não se coloca no sentido de estar travando uma luta de campo, né? Ela acha importante esse trabalho que ela está fazendo de vanguarda da pandemia na cidade. Ela entende isso como luta também, como resistência. A gente também travou várias batalhas aí nas gerências pelos EPIs, conseguimos também na gerência de Madureira, inclusive, enfim, são vacistas, tratam. A gente vai estar dia 25 aí mobilizando os garis para estarem levantando mais uma vez o cartaz e estar nas ruas apoiando os entregadores que estiverem na mobilização, certo? Então, muito obrigada mesmo por vocês. Brizola, muito importante. Só um minutinho. Brizola, muito importante para a gente aqui. Ele apresentou também uma proposta na Câmara para garantir um subsídio a mais para os servidores que estavam na linha de frente na pandemia. Acho importante Brizola também falar isso, porque os garis precisam saber. Então, esse último bloco aí, antes de vocês irem embora, era essa mensagem. O que vocês podem dizer para os garis desse lugar de fala de cada um de vocês, para a gente poder depois passar para eles essa mensagem importante. Obrigada. Pode ir, Pode ser o Brizola, nosso vereador Brizola. O Círculo Laranja, a Edilane, Luete, a Duda que já saiu, quero parabenizar o Galo na luta, no movimento, é um movimento muito difícil que eles estão fazendo contra multinacionais, atreladas a bancos estrangeiros, que têm muito dinheiro e muito poder, e trabalham no mundo inteiro. Então, é uma luta contra gigantes. Então, tem que ter muita coragem e tem que ter muita paciência para saber, né, a hora que ataca, a hora que recua, é muita estratégia também, não é fácil. Então, quero parabenizar o Galo, a Duda que já saiu também aqui no Rio, e a todos do Círculo Laranja, dizer que eu não sou muito otimista no quadro que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu quero dizer, ser franco, eu não tenho essa do otimismo, eu tenho mais uma profunda preocupação que isso que está aí vai agudizar mais ainda
O mundo todo está em recessão. O Brasil é muito dependente do externo. O Brasil só sai dessa situação com a ajuda de governos estrangeiros. Não vai ser dos Estados Unidos. Seria uma grande questão o Brasil sair através dos BRICS, da China, da Rússia. Se depender dos Estados Unidos, nós vamos aprofundar esse quadro de superexploração e, principalmente, aumentar a nossa miséria e a nossa dependência econômica dos Estados Unidos. A gente vive um cenário no mundo muito complicado, uma polarização que agora está muito clara entre a China e os Estados Unidos, e se o Brasil continuar nesse rumo que está, com esse governo que está aí, a situação ela só tende a piorar. A nossa posição é denunciar, lutar, tentar organizar cada vez mais a classe trabalhadora, conscientizar do seu papel fundamental de luta, de resistência, mas não é fácil, né? Então, eu quero dizer que isso demanda muita luta e muita coragem. Então, eu quero agradecer a todos, parabenizar o Galo, desejo sorte na tua luta, no teu movimento, e é muito importante, nesse momento, conversar com cada companheiro, companheira, seus companheiros e companheiras do trabalho, para mostrar o cenário não é fácil, e que se vocês não se organizarem, estiverem junto um lado ao outro, vão ser engolidos assim rapidamente, como está sendo todo o povo brasileiro diante desse modelo neoliberal fascista do Bolsonaro e do Guedes. Obrigado, Círculo. Obrigado, Gilane. Obrigado, vereador Paulo Galo. E aí, meus companheiros e minhas companheiras, Gari? Firmeza, mano? Vamos se unir, mano. O que seria da saúde pública se não fosse os Gari, hein? Eu acho que nós estaríamos numa pandemia de peste bubônica se não fosse os Gari, né? Certo, mano? Então, meus companheiros e companheira Gari, mano, nós é tudo trabalhador, mano. Nós é tudo trabalhador, certo, mano? Os caras não tem um problema só com os entregadores, só com os Gari, só com as costureiras, só com as tias da Avon, só com a tia do Yakult, do iCigurt. Eles têm um problema com o trabalhador no geral. Eles têm um problema com o trabalhador no geral. Então, anarquistas, comunistas, socialistas, trabalhistas e todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, vamos empoderar o trabalhador, mano. Porque o importante é o que o trabalhador vai comer amanhã. Os caras falam de crise. O Brasil vai entrar em crise. E nós estamos em crise desde que nós nasceu, mano. Macarrão com salsicha não é crise? O que é crise? Certo? O que é crise? Se você pegar resto de porco e jogar para eles faz cara de nojo. Se você pegar resto de porco e jogar para nós faz feijoada e samba. Se esse mundo chegar no apocalipse, ou se a crise chegar, nós sabe se virar. Nós sabe sobreviver. Eles não sabem lavar nem os pratos deles. Entendeu? Eles querem colocar o medo deles na gente. Certo, mano? Nós é incrível, mano. Incrivelmente bonito, incrivelmente forte e unidos. O nosso coletivo e a nossa verdade faz da gente o povo mais poderoso do mundo, mano. Ele se elegeu com essa ideia aqui, ó. As maiorias governam, as minorias se adequam. Mas isso é fascismo. Mais empregos, menos direitos. Isso é um aplicativo. Certo? Então, todos os trabalhadores aí, mano, vamos se unir, mano. Vamos se unir. Não vamos deixar esses caras ficar colocando um contra o outro, não, mano. Quando a gente tem que resolver um problema da rua, nós, entregadores, a gente tem que brigar com uma mulher que ela trabalha, ela é uma atendente de telemarketing. Eles colocam 2 precarizados para se gladiar. Para eles poderem contar dinheiro em Miami. Para eles poderem sair e contar dinheiro em Miami. Eles colocam 2 precarizados para brigar. Uma atendente de telemarketing e um entregador. Isso tá certo? É fácil de analisar. Eu não coloco as coisas que eu sei na frente das coisas que eu sinto. E eu sei que o que eu sinto, vocês sentem também, mano. Eu sei que o que eu sinto, vocês sentem também, mano. Talvez seja difícil me entender, mano. Vocês olham para mim e falam assim, o Galo é comunista, esse cara esquerdista, esse cara não sei o quê. Tá bom, mano, olha no meu olho. Olha no meu olho, que eu sei que vocês sentem a mesma coisa que eu sinto. Firmeza? Com vocês eu falo de boca fechada, meu companheiro e companheiros. Vocês que não me entendem, eu falo de boca fechada. Uma hora vocês vão me entender, firmeza? Classe trabalhadora unida é o caminho. Obrigada, queridos, pela participação de vocês. Agradecer também ao Círculo Laranja pela confiança em, mais uma vez, poder mediar essa live. Mais uma vez eu peço desculpas devido às falhas técnicas aqui, de quedas da internet, mas deu tudo certo. Obrigada por esse debate tão construtivo, né? Não só para
categoria dos trabalhadores, como para os garis e para todo mundo que nos assiste. Agradeço também a todo mundo que ficou com a gente até agora e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.